Primeiro ponto que a gente vai falar aqui um pouco é sobre a motivação. Entender a motivação que está por trás da busca por se estabelecer no mercado como trader. Se a motivação é o dinheiro ou se a motivação é o trabalho. Cada motivação ela leva a um determinado tipo de comportamento. O trader que entra no mercado motivado pelo dinheiro, ele normalmente ele expressa alguns comportamentos, né? Primeiro, ele busca de uma fórmula mágica. É um trader que ele é mais suscetível à propaganda que existe por aí de como ganhar dinheiro fácil na bolsa, fica rico na bolsa, ele está mais sujeito a isso. É um trader que tende a ter uma alta alavancagem, ele acaba correndo riscos demasiados, porque o foco dele é o volume de dinheiro que ele pode gerar. Essa alta alavancagem leva ele a experimentar fortes emoções, então operar para ele não é um exercício de uma atividade, acaba sendo uma experiência emocional muito intensa. Essas fortes emoções, por sua vez, elas disparam um mecanismo de proteção e sobrevivência que nós temos, chamado fight-flight, que é um mecanismo que existe justamente para garantir a sobrevivência do ser humano, um mecanismo primitivo que em situações de perigo, ele organiza a sua estrutura fisiológica para você ter que lutar ou correr. Então, basicamente, mais para frente a gente fala sobre isso num outro vídeo, mas basicamente é um mecanismo que, diante de qualquer perigo, ele condiciona seu corpo, ele prepara seu corpo para uma luta ou para uma fuga. Isso faz com que você tenha decisões racionais, porque diminui a quantidade de oxigênio no seu cérebro, direcionando ele para os músculos, né? E aí, a partir dessas decisões racionais, leva a uma falta de disciplina. Essa falta de disciplina faz com que ele reinicie o ciclo, buscando uma outra fórmula mágica, e aí comece tudo novamente. Já o trader que tem como motivação o trabalho, ele entra no mercado buscando uma nova atividade profissional, ele entende que o dinheiro é consequência do desenvolvimento profissional dele. Ele vai conhecer os riscos que envolvem essa nova atividade profissional, a partir disso definir formas de atuação que sejam compatíveis com os riscos que ele está disposto a assumir. Ele compreende que existe um período de desenvolvimento e que a performance dele está ligada a esse período de desenvolvimento. Há uma avaliação sistemática dos erros e, por fim, uma disciplina, né? A repetição desse processo de maneira disciplinada enquanto essa curva de aprendizagem vai crescendo. Então, se você está começando ou já tem algum tempo de mercado, mas está com dificuldade de estabelecer um desenvolvimento gradual, não consegue se achar no mercado, a nossa sugestão é comece o mais simples possível. Então, o que é isso? Primeiro, escolha um sistema operacional simples, tipo um cruzamento de média. Para quem não viu no canal, tem um vídeo sobre cruzamento de média, sobre um setup, vale a pena para quem está começando. Segundo ponto, elimine distrações. E aqui a gente quer chamar a atenção para o seguinte, muitos traders que estão iniciando no mercado, eles ficam presos a salas de call de corretora ou sala ao vivo, de day trade ao vivo no YouTube. Veja só, se você tem um sistema operacional simples, que te diga o que fazer, e aqui, por isso que a gente recomenda o Renko. O Renko é um sistema, um gráfico que permite você estabelecer setups que vão indicar pontos de entrada e pontos de stop com exatidão. Tá? Então, se você tem isso, esse sistema operacional que te diz isso, você não precisa da opinião de terceiros. Né? Ficar preso a esse tipo de sala impede você de desenvolver a sua própria leitura de mercado, impede você de desenvolver confiança no seu sistema e em você mesmo. Então, elimine esse tipo de distração, não precisa disso. Tendo um sistema operacional, o que você precisa é trabalhar em cima dele e desenvolver ele. Terceiro ponto, comece com um mínimo de contrato ou de ações, aí dependendo do ativo que você vai operar. Se você está pegando um sistema operacional, um setup, pela primeira vez, então a nossa sugestão é fique um tempo fazendo ele em modo simulação. Hoje é uma ferramenta muito legal, né? Você ter a possibilidade de trabalhar algum tipo, um setup operacional em modo simulação. Uma coisa que a gente faz bastante quando a gente desenvolve um novo setup é colocar ele para funcionar primeiro em simulação, para ver o comportamento, para entender um pouquinho mais como lidar com o setup. Aquilo estabilizou dentro de um determinado padrão, aí você entra para a conta real. E aí, com o mínimo de contratos, e permita que o seu desenvolvimento, a sua performance, conforme ela for aumentando, você aumenta também o número de exposição através dos contratos que você vai operar no mercado.
E por último, estude a sua performance diariamente. E aqui não é só estudar o resultado que você gerou, mas a sua performance de execução do sistema operacional que você escolheu, do setup, né? O quanto você respeitou e executou o setup. Se você respeitou os stops que o setup determina ou não, né? Se você respeitou a saída que o setup determina ou não. Então é medir a performance de acordo com a execução do setup. E aqui a gente quer chamar atenção para um ponto, né? Muita gente entra no mercado achando que é chegar e fazer dinheiro, né? Então a gente coloca aqui curva de investimento profissional. Que é isso? Toda vez que você vai aprender uma atividade, você vai ter uma despesa antes. Qualquer atividade profissional que seja, você tem uma despesa de formação, né? Então você vai gastar um pouco do seu recurso para poder se desenvolver. No mercado não é diferente. Então, assim, planeje isso também. Eu vou entrar com X capital, durante X período eu talvez não tenha retorno, né, e eu tenho que planejar qual vai ser o meu nível de exposição que é suficiente para eu suportar esse período de desenvolvimento. Né? Você vai encontrar depois um ponto de estabilidade e, naturalmente, você começa depois a ter resultados. Aqui um exemplo do que é esse planejamento, né? Então, digamos aqui, a gente pegou um capital de R$ 5.000, um setup onde você tinha um stop máximo aqui para mini índice seria, né, de 220 pontos e um retorno de 2 vezes o risco que você está correndo. Então, digamos que você tem um capital de 5.000, começou o primeiro mês, aqui 0% de acerto, os 20 dias você perdeu, né? Então, qual o resultado que você teve? Aí no segundo mês você teve uma progressão, você já acertou 5% dos dias. Acertou um dia você teve vencedor, 19 dias perdedores. E assim vai indo, né? Você vai uma progressão aqui até que você chega num ponto onde você estabiliza isso, né? E depois você vai começar a se desenvolver. Então é importante preparar esse terreno. Claro que aqui é um exemplo meio exacerbado, né? Dificilmente, mesmo uma pessoa que não entende nada do mercado, dificilmente tem 20 dias seguidos de erro, né? Tem que ter bastante sorte para isso. Mas é para mostrar que como mesmo numa situação mais drástica, né, se você tiver um planejamento de execução e de desenvolvimento, isso vai acontecendo gradualmente. Aqui um exemplo prático desse processo evolutivo. Isso aqui é um resumo de performance de janeiro de uma pessoa que tem pouco mais de 9 meses no mercado. Ela ficou 6 meses operando modo simulação, um setup de cruzamento de médias no gráfico Renko do mini índice, o gráfico 11R. E depois de 6 meses, ela, a partir de janeiro, começou a operar a conta real. Então esse é o primeiro mês dele, a performance dele no primeiro mês. Então terminou o mês com menos R$3 de performance. Porém, ele teve um percentual de vencedores aqui de 48,15 e uma razão média de lucro de 1,06. Né? A maior operação vencedora dele, operando esse setup, foi aqui, gerou R$71 de lucro, que seria aí o equivalente a 350 pontos, né? Uma operação de 350 pontos. A maior perdedora, 26 pontos, que seriam os 110 pontos, ali, 115 pontos de stop inicial que ele tem em toda a operação. Né? Então não passou disso. Então o que a gente vê aqui? Ele respeitou os stops iniciais, né? Então ele não teve nenhuma perdedora maior do que aquele stop inicial e deixou a operação andar. A média das operações vencedoras dele ficou em 19, que seria uma média aí de 100 pontos por operação. Tá? Um pouco abaixo do setup, esse setup de cruzamento de médias, normalmente no gráfico 11R, ele gera um retorno médio nas operações vencedoras de 150 pontos. Ele ficou um pouco abaixo do padrão do setup. E aqui o resultado de fevereiro, né, dessa mesma pessoa, tão interessante, né, uma queda bem grande no financeiro, né, menos 108. E é interessante olhar esse resultado, né, olha o percentual de vencedoras dele, subiu para 60,53 contra 45, né, do mês anterior. E então você pode olhar e falar, eu acertei mais, né? Mas precisa ver qual foi a condição disso, né? Então por que não gerou resultado mesmo acertando mais? Porque olha a razão média de lucro-prejuízo, 0,36 contra uma razão de 1 que ele tinha no mês anterior. A média das operações vencedoras, 6,61.
reais, né, contra uma média de 18, 19 em janeiro. As perdedoras mantiveram o padrão, né, de 18 na média de perdedora e maior operação perdedora em 24, aí compatível com o stop inicial do setup. A maior vencedora também ficou abaixo, né, aqui 150 pontos, ficou abaixo do mês anterior. O que foi visto nesse resultado e foi tratado com ele, né? Houve uma ansiedade, um aumento da ansiedade durante esse período do mês, né? Querendo fazer um resultado positivo, ele acabou saindo, antecipando a saída das operações. Por isso que ele gerou um número maior de acertos com um valor bem pequeno, um ticket de médio das vencedoras bem baixo, né? Então isso foi trabalhado, foi conversado. A partir disso, ele criou uma estratégia para trabalhar para o próximo mês. E aqui o resultado de março, né, até agora de março. Então, um financeiro de 226 já houve uma melhora bem grande, né? Primeira vez que ele fica positivo desde que começou a operar a conta real, já com uma melhora bem significativa. Percentual de vencedoras 57,14. A razão média de lucro dele cresceu para 1,34. A média das operações vencedoras aumentou também para 32. E aqui o único ponto a chamar a atenção, né? A maior operação vencedora aí deu 550 pontos, né? 115 reais. E aqui é a maior perdedora, né? Então a maior perdedora era para manter as perdedoras em torno aí de 22, 24 reais, né? Aqui extrapolou um pouco isso, então é um ponto que ele tem que olhar e trabalhar e ver o que aconteceu, se foi algum erro de plataforma ou se algum erro dele, comportamental dele, de mover stop, alguma situação desse tipo. Então a ideia de mostrar isso aqui é como você trabalha com os resultados que você vai auferindo ao longo do exercício da sua atividade, né? Então isso permite que você planeje o seu desenvolvimento, veja os pontos que você tem que melhorar, né? Então nesse caso aqui foi trabalhado a questão da paciência em relação ao mês anterior, da ansiedade, né? Ter mais calma para entrar no mercado, deixa o mercado desenvolver, esperar os melhores momentos. Então, e esse tipo de trabalho, olhar para o resultado de fevereiro a partir do ponto de vista de encontrar o que você precisa melhorar, permitiu a ele traçar uma estratégia e, a partir dessa estratégia, desenvolver algumas habilidades que permitiram um resultado melhor. Então, só para relembrar, essa pessoa ela utiliza um setup de cruzamento de médias aplicados ao gráfico Renko, configurado em 11R do mini índice. Todas as operações foram feitas com um mini contrato. O objetivo, então, desse vídeo é chamar a atenção para aqueles que estão iniciando no mercado ou para aqueles que ainda estão tentando se encontrar dentro do mercado, de que não é uma questão de técnica. Você nunca vai encontrar uma técnica que te faça a fortuna que você almeja ou que te dê o resultado que você espera. É uma questão de planejamento e de desenvolvimento metodológico, né? Passe a olhar para os seus resultados, estabeleça um processo de trabalho e aí você vai olhando para os resultados e aos poucos melhorando esse resultado. Ficar buscando fórmula mágica é apenas perda de tempo, né? O tempo que você gasta fazendo isso, você poderia estar avançando muito mais rápido. É um processo que ele só é difícil porque falta essa praticidade e metodologia de ação no mercado.